9 sinais claros que você verá quando for chamado ou escolhido por Deus. Primeiro sinal: fome insaciável por retidão. Um dos sinais mais evidentes de que Deus o chamou é que você terá um desejo insaciável pelas coisas de Deus, porque quando Deus o chama, seu objetivo principal será renovar seu espírito, o que resultará em um zelo e fome intensos pelas coisas de Deus. Jesus disse em Mateus 5: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você pode perceber que sentirá um impulso repentino para ler a Bíblia, ouvir sermões ou interagir com outros crentes. Isso não é apenas um interesse passageiro, é uma paixão ardente que você não pode ignorar. A razão pela qual Deus fará isso é porque Ele quer encher seu espírito, capacitando-o com o conhecimento e poder de que você precisa. Segundo sinal: quando Deus o chama, você se sente prontamente convencido de que foi escolhido. Esse profundo sentimento de convicção surge naturalmente, indicando que a chamada divina impactou profundamente a sua percepção e reconhecimento de ser escolhido por Deus. Este sinal evidencia a clareza do chamado divino em sua vida, proporcionando uma firme certeza de ter sido selecionado para um propósito significativo e especial. Outro sinal evidente que você notará é que sempre sentirá convicção quando cometer um erro. Para entender melhor, quando Deus o chama, Ele começa separando você da natureza do pecado. Então, cada vez que cometer um erro, sua consciência será despertada e imediatamente surgirá um sentimento de arrependimento. Essa forte convicção, na verdade, é algo positivo. Indica que o Espírito de Deus está ativamente trabalhando para purificá-lo e ajudá-lo a se tornar uma pessoa íntegra. A Bíblia aborda isso de maneira simples em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, destacando que a tristeza piedosa conduz ao arrependimento, contrastando com a tristeza do mundo que resulta na morte. Essa jornada espiritual de transformação é guiada por um chamado divino. Terceiro sinal: você perderá amigos quando Deus o chama. Não se surpreenda se seus amigos começarem a se afastar de você. Você pode descobrir que as pessoas com quem você costumava conviver simplesmente não parecem mais entender você. Elas podem começar a se afastar de você ou cortar completamente os laços. E isso pode ser muito difícil, especialmente porque são pessoas que você pode ter conhecido por anos, talvez até décadas. Mas a verdade é que quando Deus o chama, você começará a enxergar as coisas de maneira diferente e suas prioridades mudarão. Você se afastará delas porque Deus não quer que ninguém seja um obstáculo para o seu chamado. Na verdade, mesmo que Ele não as afaste, você pode descobrir que elas começarão a se afastar por conta própria. Isso ocorre porque a luz que está em você as convence da escuridão nelas. Por exemplo, ao estudar o capítulo 6 do livro de João, a Bíblia diz que muitos dos seguidores de Jesus se afastaram dele e não mais caminharam com ele. Embora isso possa ser doloroso no início, saiba que é para o seu próprio bem. Então, se você estiver passando por isso agora, saiba que é tudo para o seu próprio bem e não deixe isso te desanimar. Quarto sinal: provações e tentações. Um sinal evidente que mostrará que Deus o chamou é que você enfrentará uma quantidade incrível de tentações. Muitas pessoas, erroneamente, acreditam que as tentações subitamente cessam quando Deus o chama. Isso não é verdade. Na verdade, se antes de ser chamado por Deus, você era tentado apenas 10 vezes por dia, seu nível de provações e tentações aumentará para 100 vezes por dia. O chamado de Deus em sua vida não significa que o diabo o deixará em paz. Na verdade, você enfrentará um dos níveis mais intensos de tentação que já experimentou. A razão pela qual o diabo intensificará isso é para que você fique sobrecarregado e desencorajado. Observe que no capítulo 4 de Mateus, a Bíblia nos diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser testado pelo diabo. Se você deseja servir a Deus, deve estar preparado para momentos em que será tentado.
Na verdade, pessoas que nunca ofenderam você antes começará a te irritar de repente. Este será o período em que seu chamado e posição com Deus serão testados. No entanto, você não deve ter medo de enfrentar as tentações. Ao contrário, deve ter confiança para confrontá-las, sabendo que Deus é mais do que capaz de livrá-lo de todas as formas de tentações. Quinto sinal: você será preenchido com autoridade quando Deus o chamar. Ele concederá a você muito poder. Esse poder que virá de cima será acompanhado por um alto nível de autoridade. No entanto, essa autoridade não significa que você vai mandar nas pessoas ou fazer exigências. É um tipo diferente de autoridade, uma que vem da humildade e da graça. Isso significa que você pode se encontrar fazendo coisas que normalmente não faria. De tempos em tempos você pode acordar e de repente se sentir com vontade de pregar ou orar por alguém. O Espírito Santo começará a mover-se em você, assim como moveu os apóstolos. Você não estará no controle de si mesmo. Pode acontecer de você ver uma pessoa doente e se pegar impondo as mãos sobre ela para orar. Você não saberá por que está fazendo isso, mas terá essa autoridade de cima naturalmente. Você pode ser muito tímido na vida real, mas quando Deus o chama, descobrirá que se tornará muito ousado e cheio de autoridade. Você poderá ficar na frente de grandes multidões e falar com todas as classes de pessoas sem sentir medo. Na Bíblia, toda vez que Deus chamava alguém, ele passava tempo encorajando-os a serem ousados e a não temerem. Sexto sinal: você sofrerá perseguição. O chamado de Deus vem com glória, mas essa glória também atrai adversidade. Quando você se compromete a ser um representante de Deus, está se comprometendo com uma vida de perseguição. Está se comprometendo com a vida de alguém que vai ser criticado e julgado. Pessoas que te conheciam podem ser as primeiras a te menosprezar. Elas até podem ameaçar cortar laços contigo. Na verdade, você pode se surpreender ao descobrir que até mesmo cristãos o perseguirão. Talvez Deus esteja usando você de maneiras que os outros não viram, e assim eles serão os primeiros a se levantar contra você, dizendo que você não é de Deus. Mas não deixe que isso te desanime. Lembre-se de que você não está fazendo isso por eles. Você está fazendo isso porque sente um chamado maior do que você mesmo. A perseguição não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Quando você é chamado por Deus, terá a força para enfrentar o que vier ao seu encontro. Terá a coragem de permanecer firme em suas crenças, mesmo quando outros discordarem de você. Na verdade, se no seu chamado você não enfrentar perseguição, você realmente deveria se preocupar, porque todos chamados por Deus enfrentarão algum tipo de perseguição. Sétimo sinal: você terá sonhos e visões divinas. Deus pode te revelar através de sonhos e visões que Ele o chamou. Por exemplo, você pode sonhar e se ver pregando para uma grande multidão ou liderando um grupo em louvor e adoração. Isso é uma indicação de que Deus o está chamando para o serviço. Você também pode se pegar regularmente sonhando com homens de Deus pregando para você, o que significa que o Espírito de Deus está ministrando a você. Ou talvez você sonhe com visitações angelicais ou se veja realizando milagres nos sonhos. Todas essas são indicações de que Deus o escolheu. Oitavo sinal: ódio pela injustiça. Quando Deus o chama, isso fará com que você tenha um ódio pela injustiça e pela falta de retidão. Quando você tem uma convicção tão forte, sentirá a obrigação de se opor ao mal. Em muitos casos, Deus desejará que você seja um defensor da justiça, em nome daqueles que não podem fazer isso por si mesmos. Isso envolverá defender os sem voz ou falar contra pessoas opressoras. Você será movido por um desejo de proteger e defender aqueles que não podem lutar por si próprios. Você estará disposto até a correr riscos para apoiar a causa da retidão e falar contra a injustiça. Nono sinal: você será consciente de Deus.
Uma das principais maneiras de saber que Deus o chamou é que você se tornará muito consciente de Deus. Você terá uma constante sensação da